Olá, eu sou Roberto Tortelli, sou veterinário e ajudo pessoas que amam os animais a entender o que seu pet está querendo dizer com seus comportamentos e seus sintomas. Hoje eu vou falar para você sobre distúrbios locomotores, articulares e musculares, o que eles normalmente estão querendo nos mostrar. O distúrbio locomotor é toda e qualquer dificuldade que seu pet tem em andar, como mancar, puxar a perna, não se levantar ou até mesmo ser um paraplégico ou tetraplégico. Essas dificuldades podem acontecer por muitos fatores, mas os principais e mais comuns são por uma degeneração na articulação, por uma inflamação nos tendões, pela perda da consistência muscular, que pode ser pela perda celular, pela perda do tônus da musculatura, que é a incapacidade de manter aquele músculo contraído, consequentemente a perda da função daquele músculo, então consequentemente seu animal não se levanta. Pela medicina convencional, esses problemas são vistos localmente, ou seja, os cachorros estão mancando da mão, então é feito um exame e nota-se uma inflamação na articulação do punho. Dizemos que ele tem uma artrite, se for um cão jovem, ou uma artrose, se for um cão idoso. Simplificando o diagnóstico, é claro. O mesmo cão mancando da mão é feito outros exames e é diagnosticado uma tendinite, que é a inflamação dos tendões. O que são tendões? Deixa eu explicar um pouquinho. São feixes fibrosos que ligam os músculos aos ossos. Com a contração do músculo, permite então o movimento daquele osso. Se eles estão inflamados, quando aquele animalzinho apoia a pata no chão, consequentemente causa dor. Um outro diagnóstico que podemos encontrar é por excesso de exercício, por exemplo, a musculatura estar inflamada. Então chamamos esse caso de miosite, que também causa dor ao andar. Então aquele animal manca. Tá? Agora, deixa eu explicar para você como os meus estudos me levaram a pensar um pouco diferente. Talvez você me conheça, mas talvez não. Então eu vou falar brevemente como eu cheguei a esse entendimento mais amplo sobre o indivíduo e mais aprofundado na causa real. E não somente olhar para a superfície, para as coisas aparentes. Eu exerço a medicina veterinária há 20 anos. Me formei na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e fiz meu mestrado logo em seguida. Sempre fui um estudioso e questionador. Alguns professores até se incomodavam um pouco com esses meus questionamentos. E confesso que muitas vezes era demais mesmo. Mas realmente eu precisava entender a causa. Eu precisava entender o porquê das coisas. Nunca me conformei com uma imposição sem uma comprovação. Quando de fato comecei a trabalhar, eu levava comigo os ensinamentos da medicina veterinária convencional. Mas algo em mim sempre me levava a uma observação mais ampla da natureza. Algo que aprendi com meus pais e com meus avós. No início da minha carreira eu trabalhava com rãs. Uma das maiores dificuldades dos criadores na época era fazer esses animais reproduzirem de forma consistente durante o ano todo, já que são animais pecilotérmicos. Nossa, acho que agora eu falei grego para alguns aí. Deixa eu dar uma explicada. Pecilotérmicos são indivíduos que equilibram a sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, eles não têm a capacidade de gerar calor interno. Então, se está frio, eles estão frios. Se o clima está quente, eles estão quentes. Agora voltando. Eu atribuía os bons resultados nas minhas consultas na ranicultura a essa minha característica de observar a natureza do indivíduo. Então apliquei na produção como a natureza funcionava para aqueles indivíduos, no caso a rã, como ela interagia com o mundo. Por muitos anos eu trabalhei com a ranicultura e fico feliz em dizer que fui um dos primeiros técnicos especializados no Brasil nessa área. Porém, quando entrei na faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar com grandes animais. Então eu fui em busca desse sonho. Larguei a ranicultura e comecei a trabalhar com boi e cavalo. Embora eu estivesse vivendo esse sonho, eu estava extremamente incomodado, porque nesse meio o lucro ele é mais visado do que o bem-estar animal. Então, depois de algum tempo de trabalhando no campo, meu irmão, também veterinário, resolveu empreender e abriu uma clínica com o pet shop lá em Campinas. E me chamou para trabalhar com ele. Então eu fui. E aí comecei a trabalhar com pequenos animais e na clínica percebi que estava mais alinhado com o meu propósito. Afinal, existia mais amor, mais cuidado lá. O animal deixava de ser apenas um produto e passava a ser um ente da família.
Dessa forma, eu estou há quase uma década me dedicando aos cuidados com os pets como veterinário. Mas eu tenho uma vida inteira de cuidados com animais desde muito jovem, porque desde muito jovem eu nutria essa paixão pelos animais. Já tive de tudo. Já tive pato, já tive galinha, já tive preá, tive até um cavalo. E não pense que nós tínhamos um sítio não, nenhuma fazenda ou algo assim. Tudo isso eu tive numa casa. Imagina só o zoológico que era na época. Minha mãe ficava doida. Mas diante disso tudo, meus grandes professores foram meus cachorros. Com eles aprendi lições valiosas sobre respeito, companheirismo, hierarquia, humildade, território, pertencimento e limite. Com eles eu realmente me comunicava, eu recebia informações, eu recebia as mensagens que eles me mandavam mentalmente, como fosse uma via Wi-Fi, um Bluetooth, entende? Muito louco, né? Alguns de vocês devem estar achando que isso é loucura mesmo, é até difícil de entender, mas muitos que estão me ouvindo sabem que isso realmente acontece. Tem um experimento feito nos Estados Unidos com aqueles vendedores de porta em porta, onde foi instalado câmeras na casa desse rapaz para acompanhar o comportamento do cachorro dele. E foi com ele um cameraman acompanhando ele na jornada de trabalho. Ao sair para trabalhar, o rapaz disse tchau para o seu cachorro e fechou a porta. Pouco tempo depois, o cachorro estava deitado no tapetinho dele e lá passou boa parte do dia, levantando somente para beber água e fazer as necessidades. Ao final do dia, o vendedor olhou para a câmera e disse: último cliente, agora vamos para casa. Exatamente nesse mesmo momento em que o vendedor disse vamos para casa, o cãozinho começou a se agitar, pegou o brinquedinho, correu até a porta, foi até o quarto do rapaz e então ficou sentado, olhando para a porta, esperando ansiosamente a chegada do rapaz. E sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque todos nós somos seres da natureza. Então existe uma comunicação entre nós. Só que ela não é por palavras, e sim por intenção, por energia, por telepatia. Mas nós nos disfarçamos e bloqueamos essa interação. Alguns por medo de se sentir mal interpretados, outros por medo de se expor, ou somente por milhares de distrações que sofremos pela nossa vida corrida que levamos, imposta pela nossa civilização humana. Essa desconexão nos leva a muitos outros conflitos, e é este que venho trazer hoje, que é o caso do distúrbio da locomoção. Por muito tempo, eu pensei que eu era um desajustado por pensar dessa forma. Mas acontece que meus pais sempre tiveram um olhar diferente sobre a vida. E o fruto não cai longe do pé, certo? Desde pequeno, eu e meus irmãos fomos nos incentivados a ter um olhar mais observador sobre a natureza. Opa, gente, quis vir participar. Sobre os desafios que nos eram apresentados. E dessa forma, sempre quando a gente fazia uma pergunta para eles não davam uma resposta pronta, absoluta. Sempre havia um quê de questionamento, de estimular a nossa curiosidade mesmo, de forçar a gente a pensar e então refletir sobre o evento. Outro grande feito dos meus pais foi ter nos tratados com homeopatia. E hoje é muito comum falar sobre tratamento homeopático, mas imagina isso há 40 anos atrás. Não faz isso não. Então eu cresci vendo e percebendo em mim os resultados da homeopatia e esse olhar mais holístico, mais aprofundado na causa, não somente na superficialidade dos sintomas. Ainda na faculdade, eu fiz um curso de homeopatia e continuei a minha trajetória mais holística do que alopática. Foi quando, em 2014, tive meu primeiro contato com a nova medicina germânica. Essa medicina ela foi descoberta pelo médico oncologista alemão Dr. Hammer. Essa descoberta diz que todo sintoma, seja ele físico ou comportamental, tem uma origem cerebral, já que o cérebro é quem governa todas as nossas funções fisiológicas. E aí foi como se eu encontrasse uma peça do quebra-cabeça que faltava. E aí continuei estudando e tive acesso a outros conhecimentos, como a constelação familiar do Dr. Bert Hellinger, o médico quântico de Amy Goswami e muitas outras fichas foram caindo. Até então que tive acesso à comunicação intuitiva interespécie, da doutora Sheila Baligora. Aí eu falei, caramba, tem mais gente que pensa como eu. E hoje sabemos que tem muitos estudos e estudiosos que dedicam suas vidas em comprovar tais feitos.
Com isso, a nossa visão sobre as doenças, sobre as interações nossa com o meio ambiente, sobre a nossa interação com os animais não humanos, vem mudando dia após dia. Seria muita pretensão a nossa acharmos que somente nós somos capazes de nos comunicar. Então, estudando toda essa ciência, transferi esse conhecimento para meus atendimentos com meus pacientes, porque eu entendo que todos nós somos animais e reagimos da mesma forma perante as adversidades do meio. Veja bem, o nosso corpo faz de tudo para manter a vida. Todas as células do nosso corpo trabalham a favor da manutenção da vida. E o distúrbio da locomoção nada mais é do que um programa biológico de sobrevivência do nosso corpo. Muitos podem estar relutantes com essa informação. Não estou dizendo aqui que ela é uma verdade absoluta. E quem sou eu para dizer o que é certo ou errado para você? Eu estou apenas relatando os fatos e expondo a minha observação sobre eles. Sabe, pessoal, quanto mais eu estudo, quanto mais eu observo, mais eu percebo que estamos nos distanciando desse mundo natural e equilibrado. E é aí que entra o meu trabalho e dos meus colegas, que já perceberam que existe muito, mas muito mais coisa para serem vistas. Vamos nos permitir um olhar mais amplo do indivíduo. Vamos nos dispor a ouvir os sinais. Então hoje, através dos meus estudos e da minha experiência, eu acredito que o problema de locomotores, como esse que expus no início, não são somente inflamações locais, e sim um trauma, um conflito cerebral relacionado à autodesvalorização. Como assim? É que, para seu animal apresentar um distúrbio de forma crônica, você provavelmente está passando ou passou por alguma sensação de incapacidade, de autodesvalorização, seja pelo emprego, seja relacionamento, sexualidade, desde que tenha sido dramática e inesperada. Parece um pouco confuso, né? Aí você deve estar perguntando, meu pet está mancando porque eu perdi o emprego? Mas fica tranquilo, que antes do final desse vídeo eu garanto que você vai entender todo esse processo. Deixa eu te contar um caso que atendi que foi muito bacana. Fui chamado porque o cachorro de uma hora para outra parou de andar. E já fazia uns 3 meses que ele não se levantava. Fui até a casa da cliente, pedi permissão para o cachorro para me conectar com ele, e então comecei a fazer perguntas para a cliente. Pedi para ela me contar tudo que ela lembrava que aconteceu antes do cachorro parar de andar até o dia de hoje. Durante a consulta, ficava vindo umas imagens de pai e filho, veio até uma imagem do meu pai. Foi quando eu resolvi perguntar para ela como era a relação dele com ela e dele com o cachorro. O que ele fazia da vida, como estava a vida dele. Aí ela começou a me contar, até quando chegou na parte do emprego. Ela disse que o pai dela, há pouco tempo, tinha se aposentado e que agora estava com uma vida mais tranquila, que estava bem melhor agora, porque antes ele trabalhava demais. Foi quando eu parei e perguntei para ela, mas como ele se sente? Quais são as atitudes dele? O que ele está achando da aposentadoria? Aí a cliente falou que ele reclamava muito, que dizia que não prestava para mais nada, que agora ele era um inútil. Nesse momento, o cão relaxou tanto que fez até xixi. Aí eu falei, putz, estamos no caminho. Lembra que eu disse para vocês sobre autodesvalorização, sensação de incapacidade ou de inutilidade? Olha aí. Então, continuamos conversando por mais alguns minutos e aí nós elaboramos algumas ações, algumas atitudes que trouxesse para o pai o sentimento de utilidade novamente, de capacidade, mesmo ele estando aposentado. Depois que ela começou a executar as tarefas, o cachorro, em torno de 30 dias, ele voltou a andar. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu antes do meu atendimento, da minha consulta. O tratamento feito pela medicina convencional. Esse cachorro foi diagnosticado com hérnia de disco e, por isso, a perda dos movimentos da pata traseira. Foi receitado anti-inflamatório para diminuir a inflamação e então diminuir o inchaço, para que o impulso nervoso conseguisse chegar novamente à musculatura e, consequentemente, permitir o movimento da perna.
Outras medicações também foram passadas de suporte. Além disso, foi indicado fisioterapia para reabilitar e fortalecer a musculatura. Mas por que não estava funcionando o tratamento que funciona em muitos dos casos? Não estava funcionando porque esse animal não estava andando por causa da hérnia. Ele não estava andando porque ele estava conectado à energia do pai da minha cliente. Não estou dizendo aqui que a medicina convencional não funciona. Eu quero dizer que existem fatores que precisam ser olhados, agregados à nossa medicina, para poder termos melhores resultados. Olha lá, Jojo. Se o pet passou pelos tratamentos convencionais e não obteve o resultado esperado, então, poxa, tem algo mais aí. Felizmente, sou lembrado nesses momentos, quando as pessoas realmente estão dispostas a investigar a fundo e a se envolver verdadeiramente na cura do seu pet. Então, se seu animal está apresentando distúrbios locomotores, se pergunte: o que eu estou vivendo ou vivi recentemente que me senti incapaz, desvalorizado? Por que eu estou falando para você se perguntar? Porque conforme fui evoluindo nos meus estudos e nas minhas consultas, percebi que os animais pouco adoeciam de doenças crônicas por experiências próprias. As doenças crônicas apareciam nos animais devido ao julgamento e à nossa incapacidade em dispersar essa energia e causar, então, um sintoma no nosso pet. Sabemos que os animais são mais sensitivos que nós. Eles percebem as energias que emanamos e por nos amarem muito e por terem um grande senso de colaboração, tentam nos mostrar através de sintomas e comportamento onde está o nosso desequilíbrio. Conseguem perceber agora a conexão que existia entre o cachorro da minha paciente, da minha cliente, e o pai dela? O que ele queria nos mostrar? Cada comportamento e cada sintoma representa, muitas das vezes, algo que está em desequilíbrio em nós ou em nossa casa. Funciona assim: os animais captam a energia que emanamos, isso traz um entendimento cerebral para ele, que gera um conflito no cérebro. Gera então uma perturbação que ele entende que pode trazer risco de vida para ele ou para a manutenção do clã. Então o corpo começa a trabalhar em prol da vida. No caso do locomotor, vamos pensar, o locomotor ele é responsável pela nossa capacidade de executar tarefas como lutar, fugir, se proteger. E se nós estamos nos sentindo incapazes de realizar essas tarefas, então o nosso cérebro manda mensagem para os músculos, articulações e ossos para eles diminuírem o número de células. Porque você acredita que não será capaz de executar tal tarefa na condição que tem. Então seu corpo é retirado forçadamente da batalha para ganhar tempo. Uma das grandes estratégias da natureza é ganhar tempo. E vamos falar isso um pouco mais para frente, em outros vídeos. Quando você entende que é capaz de realizar tal tarefa, então dá um outro significado para esse trauma, o seu cérebro muda o padrão e começa a mandar uma mensagem de reestruturação celular, tecidual. Então esse tecido se reestrutura e se torna mais forte e melhor do que antes. Com o seu pet acontece assim, ele recebe essa energia e passa por todas essas fases. Porque para ele esse caminho é muito claro. Ele não tem o julgamento que nós temos. Dessa forma, o pet entra e sai da fase de cura constantemente, apresentando o sintoma por longos períodos de tempo, ou até mesmo por toda a vida. Isso acontece, sabe por quê? Porque alguém da casa ainda vive internamente esse conflito de desvalorização, mantendo esse padrão energético. Dessa forma, cabe a nós olharmos para eles com o mesmo amor e buscarmos a solução para esses problemas. Somos todos capazes de perceber essa energia, basta querer e estarmos atentos. Sei que não é fácil ficarmos de olhos em todos os aspectos da nossa vida, ainda mais porque temos que trabalhar, pagar contas, cuidar dos filhos, ajudar um amigo, ajudar um parente, ver as redes sociais, responder o WhatsApp, ver um capítulo de novela. Opa, novela não, é o último episódio da minissérie do Netflix. Nossa, quanta coisa, né? O dia tinha que ter, 48 horas, não 24, não é verdade? A verdade é que não. O problema é que estamos tão envolvidos na trama tecnológica e material que a gente tirou o foco
naquilo que realmente importa. O foco no nosso bem-estar, no bem-estar daquele que amamos, o foco na nossa saúde física e mental. Então eu deixo aqui para você um exercício. Se você tem um pet com problema de andar, pegue um papel e anote toda a situação que você se sentiu incapaz, desvalorizado, que aconteceu pouco tempo antes do aparecimento do sintoma do seu pet. Se sentiu desvalorizado em realizar algum projeto, no trabalho ou na vida, numa discussão, seja no trabalho, seja em casa ou até mesmo com amigos, uma desvalorização sexual, seja por impotência, frigidez ou até por uma dificuldade amorosa, uma decepção por não conseguir engravidar ou manter uma gestação, ou até mesmo um sentimento de não dar conta em realizar as tarefas rotineiras da casa que vão se acumulando dia após dia. Escreva tudo o que você lembrar. Feito isso, eu quero que vá até seu bichinho, fique em um lugar tranquilo e sem perturbação. Acaricie ele e peça permissão para conversar. Comece primeiro com um carinho e um contato visual, olho no olho. Sinta o amor que existe entre vocês. Então, comece a ler a lista e, enquanto lê, cada tópico deixe as emoções fluírem de você. Perceba e fique atento aos episódios que são mais fortes para você e perceba as reações no seu pet. Quando for o evento que você precisa ressignificar, ou seja, transformar em uma boa notícia, ver a beleza oculta do acontecimento e assim equilibrar aquela energia, vocês dois vão reagir ao mesmo tempo. Garanto que será revelador, mas não se preocupe se de primeira você não perceber o ponto certo ou achar que não conseguiu, porque depois desse exercício irá se abrir um canal importante de comunicação entre você e o seu companheiro. Continue fazendo isso todos os dias e sempre no final agradeça a comunicação, mesmo se achar que não deu. Muito importante, gente, agradeça. Você perceberá que há uma ligação muito maior do que você imaginava com ele. Dessa forma, quando você ressignificar a energia desequilibrada, ela não existirá mais. Consequentemente, o problema não fará mais sentido, então o animal voltará a andar normal de novo. Parece mágica, né? Mas não é. É porque todos somos energias e dependendo de como enxergamos o mundo, emanamos um padrão energético e moldamos o mundo à nossa volta. Porque quando você muda, o mundo muda. Inclusive, moldamos a nossa biologia e a biologia daqueles mais próximos a nós, como nossos filhos pequenos e nossos pets, porque eles são mais abertos a esse campo energético. Também quero deixar aqui bem claro para você que é simples, mas não é fácil. Existem outras energias que interferem no entendimento e na percepção do seu pet. Lembra no caso da minha cliente? No caso dela demorou 30 dias, mas muitos podem demorar meses ou até mesmo anos, e outros somente dias. Não tem como mensurar, porque cada indivíduo é único. É como emagrecer. Alguns fazem uma dieta e rapidamente emagrecem, perdem peso. Outros demoram um tempão. Mas o importante é a persistência e a consistência, até que você entenda como o seu corpo funciona. Então você adapta a dieta para o seu metabolismo. E assim você começa a ter melhores resultados. Então vamos lá, sem pressa e sem pausa. Porém, meu intuito aqui, a minha proposta com esse vídeo, é contribuir com a sua percepção sobre a própria vida e de como você está encarando seus desafios, além de ajudar aquele que te ama incondicionalmente, o seu pet. Dito isso, eu quero agora que vai lá e teste. Depois conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Um grande abraço.